Conversamos hoje em nosso ciclo de entrevistas do GMB One on One com o advogado Fabiano Jantalha, sócio do escritório que leva seu nome e um dos maiores especialistas no setor de jogos e apostas. Jantalha, como vai? Olá, Gildo, é um prazer participar aqui desse canal com você e poder debater um pouco desse assunto tão importante que está tão em voga ultimamente, né? Aliás, muito em voga, né? Você vê que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que a regulamentação das apostas esportivas está chegando, que vem logo após a volta do presidente Lula da sua viagem para a China, né? Você acredita que finalmente a gente vai ter a tão esperada medida provisória para trazer segurança jurídica para a atividade? Eu acredito que sim, Gildo, e vou te dizer por algumas razões por que essa minha crença se estabelece. Em primeiro lugar, porque nós estamos com um debate bastante maduro. E bastante maduro porque não só já vimos discutindo isso ao longo dos últimos 4 anos, desde a aprovação da Lei 13.756, né, que é de dezembro de 2018, até um pouco anterior, com questões de medida provisória, mas também, principalmente, porque a indústria se engajou nesse movimento. Então, os representantes dos principais players, sobretudo aqueles de âmbito internacional, se engajaram nisso. Com a mudança de governo, ao que tudo indica, houve uma mudança do foco nessa percepção da questão dos jogos, agora muito mais pragmática. Então, eu acredito que, pelo que temos visto, pelo menos desde janeiro de 2023, o debate, de fato, se colocou no centro da agenda regulatória e eu acho que nós temos, sim, boas chances de ter um instrumento. Originalmente, é bom deixar claro, Júlio, que não era necessário que você tivesse uma medida provisória para regulamentar a Lei 13.756 e, portanto, para a gente ter as apostas esportivas. Bastava até uma portaria do Ministério da Fazenda, agora o Ministério da Fazenda. Só que eu acho que a escolha da via da medida provisória ela é muito feliz, primeiro porque o assunto é mais do que urgente agora, né? Nós já temos uma indústria aí ávida por iniciar suas atividades, e segundo, porque a medida provisória tem uma característica importante, que é a exigência dos requisitos de relevância e urgência, e além da urgência, como eu falei, tem uma grande relevância. Então, ao que tudo indica, sim, devemos ter aí uma medida provisória para tratar desse assunto. E como você bem disse, nós vamos ter não só segurança jurídica para os apostadores, Gildo, mas é muito importante para os players, né? Mas é muito importante também frisar que vai ter segurança jurídica para os apostadores, sobretudo aqueles novos que estão começando agora com o patrocínio dos seus clubes, a saber o que é uma casa de aposta esportiva, enfim. E o que você espera do documento que vai ser apresentado pelo Ministério da Fazenda? Bom, em primeiro lugar, eu espero que esse documento reflita todo o debate que vem sendo amadurecido nos últimos 4 anos. A indústria de apostas esportivas no mundo, ela é marcada por um alto grau de complexidade técnica, os jogos de uma maneira geral. Então, não tem muito espaço para inventar a roda. E não tem muito espaço para novas invenções. O que eu espero que essa medida provisória faça é beber da experiência internacional, colher os melhores modelos, Portugal, França, o Reino Unido, que tem uma grande preocupação com isso, Estados Unidos um pouco menos, mas eu acho que se a gente conseguir amalgamar nessa medida provisória todas essas boas práticas internacionais, o Brasil vai ter uma regulação, tem tudo para ter uma regulação 2.0, por assim dizer, das apostas esportivas. Inclusive, servir de referência para o restante dos países. Tomara que ela venha logo, né? Mas a questão da tributação é sempre uma incógnita, até por causa do apetite voraz do governo quanto à arrecadação, né? Você acha que a taxação que virá será adequada e ela pode, sendo adequada, permitir que mais players se instalem no Brasil? Eu vou começar pela parte final da sua pergunta. Eu acho que é muito importante, se e como ela vai vir, a gente ainda não tem tantos elementos, mas em relação especificamente a isso que você falou, a tributação talvez seja o grande divisor de águas da atratividade ou não do mercado de apostas. Nós não podemos nos dar ao luxo de errar na mão nessa tributação, de fazer ou de pensar no setor de jogos apenas como um arrecadador de recursos, como um arrecadador de tributos. O mercado de jogos e apostas, estruturado pela medida provisória ou qualquer instrumento que venha a ser editado com esse propósito, ele precisa
ser um mercado pautado também, precisa ser enxergado em termos do potencial de crescimento e desenvolvimento econômico que ele vai dar. Geração de emprego, de renda, novos contratos, novas empresas, novos entrantes, mais patrocínios, enfim, mais eventos e mais circulação de riqueza. Então, o que eu acho é o seguinte, nós também já temos um modelo muito bem consolidado em outros países de como essa tributação começa ou deveria ser feita. Nós já temos aqui no Brasil algumas experiências que a gente poderia apropriar, gente. Por exemplo, se você tributar isso, acredito eu, como se fosse uma renda comum, daquelas que a gente declara no imposto de renda junto com o nosso salário, o tratamento é ele fica complexo e até do ponto de vista operacional ele é mais difícil de ser acompanhado e executado e talvez não gere resultados tão bons. Agora, se a gente pensar na tributação de apostas como se fosse um ganho de capital da pessoa e pudesse, por exemplo, permitir que dentro dessa tributação a gente compensasse não só os valores de prêmios, mas também compensasse esses valores com aqueles valores que os apostadores, entre aspas, perderam, ou seja, de apostas não contempladas, eu acho que a gente teria uma fórmula muito equilibrada. Então, eu acredito que é muito importante que a gente tenha parcimônia, cuidado, e que a voracidade arrecadatória não comprometa e não feche a grande janela de oportunidade política, econômica, financeira que nós temos nesse momento para dar o ponto de partida para uma indústria de apostas esportivas consistente e robusta. E se fala também de proibir empresas que não estejam instaladas no Brasil, ou seja, que não corram atrás de suas licenças, que elas estariam proibidas de fazer publicidade e de patrocinar clubes, que é o que mais acontece hoje. Como é que você avalia essa medida? Eu acho isso positivo. Em primeiro lugar, é preciso dizer que a vedação ou a restrição normativa à publicidade no direito brasileiro não é uma novidade. Nós temos restrição a uma série de publicidades ou a colocação de regras a uma série de mecanismos ou de peças publicitárias em relação à cerveja, em relação a cigarros e a outros produtos fumígeros de maneira geral, cigarros eletrônicos, enfim, outras coisas mais. Então, não é uma novidade, não é nenhuma jabuticaba, vamos dizer assim, até porque em outros países você também tem essa possibilidade. Agora, se a gente pensar também de maneira mais holística, a gente precisa considerar que se o legislador brasileiro se propõe verdadeiramente a abrir o mercado de jogos e apostas e a fazer um esforço para colocar muitos dos agentes dentro aqui do país, exercendo plenamente, eu não posso dar margem para que outros que não recebam essa autorização venham a competir de maneira até desleal. Eu acho que uma medida como essa que você menciona, ela é importante na medida em que ela coíbe a concorrência desleal, coíbe que maus agentes venham a competir em igualdade de condições com os bons agentes. Aqueles que estão dentro do jogo, seguem as regras, precisam ser premiados, precisam ser protegidos, em detrimento daqueles que querem fazer isso sem obter as autorizações. Bom, no atual momento e modelo de operação, ainda assim a regulamentação, você consegue estimar mais ou menos quantas casas de apostas hoje estariam operando no país? Olha, esse número, ele é muito variável. E por que eu vou dizer isso? A rigor, nós não temos nenhuma casa de aposta operando no Brasil. Nós temos casas de apostas sediadas com seus sites eletrônicos em jurisdições onde as apostas esportivas são permitidas e cujos sites eletrônicos podem ser acessados tanto por aqueles que estão no Brasil quanto por aqueles que estão em vários outros países, né? Então, esse é um primeiro ponto. Agora, o que eu talvez acho que seja útil ponderar é que, nesse mercado, eu estimaria que pelo menos 1 a 2 dezenas de casas esportivas teria condições de se habilitar ou de se apresentar para um processo à luz do que a gente vê e do que a gente tem conversado no mercado. Então, eu diria que alguma coisa na faixa entre 10 e 20 agentes entrantes estaria dentro do razoável e dentro do esperado para esse primeiro momento, né? Você fala em 10 a 20, vamos dizer, casas de apostas buscando a sua licença. Hoje, fala-se que nós temos cerca de 500 casas operando, como você bem disse, de fora do Brasil. Reduziríamos de tal maneira o número de operadores para o mercado brasileiro? Aí é que está.
Uma coisa é você oferecer um produto na internet, um serviço na internet, que não está sujeito a um regramento específico. A outra coisa é você oferecer um produto que está sujeito a esse regramento e que tem exigências regulatórias, portanto, muito estritas, como preço de licença, como outras coisas assim. Eu considero um agente, uma casa de aposta, aquela estruturada, já com uma trajetória consolidada, com um programa de compliance, enfim, e não meramente qualquer site que simplesmente recebe apostas. Eu estou trabalhando dentro do universo, como a gente diz em direito de regulação, do transponder regulatório, né? Aquele equipamento de avião que a gente liga para saber se está no radar. Então, eu estimaria alguma coisa nessa faixa. Gido, é importante a gente entender, eu tenho muita experiência em novos mercados, tá? Em mercados que têm, pela minha formação, né? Eu sou oriundo do Banco Central, enfim, antes de exercer a advocacia, então a gente tem muita experiência em novos mercados, em estruturação, então eu acompanhei vários desses novos, como por exemplo das fintechs, das IPs. A tendência que a gente tem no primeiro momento é uma explosão. Todo mundo corre, todo mundo vai ver. Só que começa o regulador a dar o tom. Aí o regulador vai estabelecer uma série de exigências, não vai aprovar uma, vai aprovar outra, porque não tem esse ou aquele requisito. O Brasil é muito avançado em termos de prevenção à lavagem de dinheiro, é muito avançado em termos de fiscalização ou monitoramento de agentes regulatórios por meios eletrônicos também. Então, eu tendo a imaginar que o nosso sarrafo vai ser um pouco mais alto do que a média dos outros mercados, em termos de exigências regulatórias. E aí, ao longo do tempo, essa explosão ou esse dique que se abre ou que se rompe, ele tende a dar lugar a uma vazão mais módica. Então, a gente vai ter, ao longo do tempo, uma depuração, um movimento de consolidação. Então, eu acho muito precipitado a gente falar em um número definitivo, eu dei aqui apenas uma ideia, mas eu estou falando de uma ideia de um mercado maduro para algo em torno de 3 a 5 anos. Eu estimo que, de novo, a gente vai ter uma explosão grande, existe uma expectativa grande, mas na hora que todo mundo sentar para ler o manualzinho, ver quais são os requisitos que precisam ser cumpridos, eu acho que a gente já vai ter um primeiro filtro. A gente vai ter as primeiras ações de fiscalização de um regulador, que, aliás, a gente nem sabe exatamente qual vai ser, né, Júlio? Ainda. E a partir daí você já tem um segundo movimento de depuração. Então, eu acho que a maturidade de um mercado novo, regulado, com um novo marco, ela se estabelece na faixa entre 3 e 5 anos, talvez até um pouco mais. Bom, vamos brincar com números com o advogado. É possível estimar quanto hoje as casas de apostas que estão operando de fora, aqui no Brasil, movimentam? E qual é a expectativa ou a perspectiva após a regulamentação? Pois é, o advogado tem conversado bastante com os agentes de mercado, né? A gente tem conversado bastante, eu frequento muitos foros e conversas e bate-papos. Baseado naquilo que a gente vê, existem várias estimativas. Tem gente que fala é o que eu brinco, de 2 a 20 bilhões. Mas eu acho que um percentual de arrecadação na faixa de 8 a 10 bilhões de reais para um ponto de partida, eu acho que seria um número dentro de uma faixa razoável, a partir do que a gente tem visto de outros mercados. Agora, os números variam muito de acordo com o critério que você utiliza, né? A gente está se baseando em números que são muitas vezes compartilhados de maneira sigilosa com vários agentes, a gente tenta reunir esses números. Então, eu acho que alguma arrecadação nessa faixa de 8 a 10 bilhões, a arrecadação total de volume de apostas, seria isso. Agora, claro, isso aí vai depender de como a regulação vai se comportar, de como vai ser o movimento de liberação dessas licenças, como é que isso vai acontecer. Um dos aspectos, Gildo, que mais me preocupa nesse primeiro momento diz respeito à estrutura institucional de fiscalização. E eu não me refiro nem à tributária, porque isso nós já temos uma grande tradição no direito brasileiro. Mas qual será o órgão ou a entidade? Qual será a secretaria? Né? Eu tenho uma expectativa muito grande de que o governo aproveite esse momento, não sei se nessa medida provisória, mas de que o governo aproveite esse momento para criar uma autoridade nacional, uma agência nacional de jogos e apostas,
porque o direito brasileiro, nesse ponto, o direito de jogos brasileiro já está com 40 anos de atraso em relação a isso. Não é possível você conduzir uma regulação minimamente consistente com um órgão meramente desconcentrado, como a gente fala no direito administrativo, com a subsecretaria da subsecretaria dentro de um ministério. Então, se o tema é importante, me parece que institucionalmente também é plenamente justificável que se pense nessa possibilidade. Bom, e falando ainda em regulamentação, a proposta que se coloca aí para o mercado é de um custo de 30 milhões de reais por licença. É muito, é pouco? Como é que você avalia esse número e de onde que o governo pode ter tirado esse número? Esses dados, eles são levantamentos que a gente encontra e eu não sei, não tenho conhecimento da fonte exata desse número, da onde, enfim, certamente da cartola não foi, isso é algo de muita responsabilidade. Mas eu vou te dar alguns parâmetros, tá? Que me levam a crer que esse número, se não é o mais adequado, está relativamente próximo dele. Um banco comercial hoje, um banco que você queira montar, ele precisa ter um patrimônio mínimo na faixa de 18 a 20 milhões de reais. Né? Então, se você tem que montar uma corretora, é um pouco menos, se você tem que montar uma fintech, é um pouco menos, mas normalmente gira nessa faixa aí, que é o capital mínimo que o Banco Central vai exigir. Tradicionalmente, os requisitos de entrada para a indústria de jogos, eles costumam ser, e isso é porque eu navego nos dois setores, tanto no setor financeiro quanto no setor de apostas, e pesquiso isso no mundo inteiro. Eles costumam ser muito paritários, tá, Júlio? Então, normalmente o setor de apostas tem exigências ou requerimentos de capital, aliás, da indústria de jogos, de maneira geral, tem exigências e requerimentos de capital um pouco maiores. Por quê? Um pouco maiores do que aquelas que a gente normalmente tem para bancos de pequeno porte. Porque a indústria de apostas ela é muito fortemente regulada, ela precisa de uma estrutura minimamente organizada para a sua exploração e ela tem um custo de observância muito alto, ou seja, é uma quantidade muito grande de informações que você tem que prover para o regulador, uma quantidade muito grande de sistemas que tem que funcionar. Então, eu acho que esse número ele está, vamos dizer assim, dentro de uma faixa razoável, principalmente num primeiro momento, viu, Gildo? Que a ideia é levantar o sarrafo, colocar a indústria para rodar, fazer essa indústria amadurecer, e aí a gente avaliar se esse número é alto ou se esse número é baixo. Eu acho que talvez um pouco menor, talvez não prejudicasse e aproximaria a gente de alguma maneira com o que a gente encontra por aí. Mas eu acho que para um primeiro momento, sobretudo por conta da preocupação que muitas vezes se tem no sistema, eu já ia dizer no Sistema Nacional de Jogos e Apostas, né, como é no projeto de lei 442, mas no ecossistema de jogos e apostas, talvez esse número possa gravitar aí nessa faixa. Entre 20 e 30 milhões, eu acho um número razoável. Mais do que isso, eu acho que não seria interessante, porque você daria um corte muito grande. Aí você tende a oligopolizar o setor, que na verdade precisa de concorrência. Ou seja, então, na sua avaliação, esses 30 milhões ainda não seriam um fator impeditivo para que mais empresas participassem do mercado. Não ia depurar a tal ponto que ficariam apenas as grandes empresas globais de apostas. Eu acho que sim, Como eu disse, eu ainda prefiro um percentual um pouco mais baixo, um valor um pouco mais baixo. Na faixa de 20 milhões, eu acho que talvez fosse um ponto de equilíbrio interessante. Mas não me parece que esse número de 30 milhões seja absurdo. E outra coisa, mercados são, quando você estrutura um mercado, é como se você estivesse montando uma grande laje. Você precisa de pilares fortes para segurar essa laje. Né? Então, você precisa de players robustos que aguentem o tranco no primeiro momento, que tenham maior capacidade de resiliência, e nessa indústria a resiliência se adquire a partir de botar dinheiro na mesa. Porque senão você acaba tornando o setor de jogos e apostas uma grande feira, que na verdade não é muito interessante num primeiro momento, numa primeira abordagem de abertura de mercado.
Agora, um aspecto que tem levantado muito discussões no país todo é a questão da integridade no esporte, né? E tanto é assim que foram criadas 3 entidades para cuidarem e discutirem jogo responsável, integridade, combate à manipulação de resultados. Como é que você avalia esse movimento? E você, enquanto advogado, e o seu escritório ingressarão em alguma dessas entidades? Bom, vamos separar os assuntos, porque eles são importantes para a gente tratar dessa maneira mais analítica. O movimento de jogo responsável, ou o conjunto de práticas ou de políticas voltadas para jogo responsável, como todos nós da indústria sabemos, ele compreende um conjunto de práticas, de regras, de procedimentos, enfim, tendentes a evitar que o jogador seja colocado numa situação hipossuficiente, que ele seja induzido ao vício, que ele seja enganado ou que de alguma forma ele seja explorado por práticas ilícitas, etc, etc. Então, o movimento de jogo responsável é uma realidade na indústria mundial e acho que ele chega no Brasil já muito forte, em grande compromisso dos grandes players. Então, a ideia aqui é, por exemplo, a autocontenção do jogador, com aqueles movimentos de pausa, com as autoexclusões, etc, etc. Bem, uma das coisas que o programa de jogo responsável busca evitar, ou as políticas buscam evitar, como eu falei, a exploração do jogador. E uma das formas de explorar esse jogador é justamente manipular os resultados, né, das competições esportivas que são objeto dessas apostas. Aí a gente vai, então, para o outro lado que você falou, da integridade no esporte. É preciso lembrar, a gente aqui no Brasil, a gente faz as coisas em soluços, né? O histórico da regulação no Brasil ele é feito em soluços. Acontece um problema, um escândalo, vai lá e faz uma lei. Aí daqui a pouco esquece, depois de 5 anos volta novamente, vem outra lei. Mas é preciso lembrar que essa questão de manipulação de resultados ela é muito antiga no Brasil. Nós já tivemos a CPI da máfia do apito, nós já tivemos a alteração do Estatuto do Torcedor, inclusive, com o objetivo de coibir isso. Inclusive, com a criação de tipos penais específicos. Então, eu acho que a combinação desses 2 fatores, ou seja, uma legislação que já existe, o Estatuto do Torcedor já coíbe isso, com uma adequação de jogo responsável, vai dar um match interessante. E por que isso? Porque uma das coisas que a gente pode conceber, por exemplo, na nova medida provisória, ou até mesmo nos próprios players em movimento de autorregulação, é a exclusão de apostas ou da possibilidade de apostas com clubes que tenham algum histórico de manipulação ou que tenham sido de alguma maneira investigados ou de alguma maneira ou que não tenham mesmo uma reputação ilibada, como a gente costuma dizer, no cenário regulatório. Então, eu vejo esse movimento de criação dessas 3 entidades como algo muito produtivo. De novo, isso mostra o engajamento do setor em chegar, como a gente costuma dizer, chegar chegando, ou seja, chegar fazendo já um movimento de fincar a marca da moralidade, de fazer, olha, nós viemos aqui para fazer a coisa correta, né? Em relação às 3 entidades, nós ainda estamos, esse é um movimento ainda recente, eu como pesquisador, como advogado e o escritório, nós temos todo o interesse em participar de todos os fóruns possíveis de discussão, de debate sobre esse assunto, portanto, nos sentimos, sim, estimulados a contribuir com essas entidades, de alguma maneira, para o debate. E o debate, vamos dizer, propriamente dito, da regulamentação, você acredita que é importante, então, que essa regulamentação contemple cláusulas, orientações e determinações em busca da integridade esportiva e em busca e exigência de jogo responsável? Sim, eu acho que a gente pode citar alguns pilares disso. Eu já diria até, Gildo, que a gente a gente já passou do nível da discussão, já não é mais regulamentação de aposta. Todo mundo confunde regulamentação com regulação. Regulamentar é desdobrar em minúcias procedimentais ou conceituais alguma coisa cujo estándar jurídico já está previsto numa lei geral. Nós não temos esse estándar. A única coisa que nós temos na lei 13756 é o conceito de aposta de cota fixa, só. Então, nós, efetivamente, isso eu acho que o governo atual está sendo muito feliz no caminho que escolheu ao optar pelo caminho da medida provisória. Nós já passamos do nível da regulamentação, nós já estamos num nível mesmo de regulação propriamente
das apostas esportivas. Ou seja, nós vamos fixar esses estándares jurídicos que vão orientar a atuação do órgão, ente, enfim, que vai cuidar desse setor. Então, eu diria que nós temos alguns pilares, Gildo, que a gente precisa observar. O primeiro deles, o pilar institucional. Como eu disse, eu considero absolutamente essencial que haja uma montagem, uma estruturação de um setor que tenha, de um órgão, de um ente, que tenha essa capacidade de fiscalizar. Não adianta eu abrir o setor e vão entrar 10, 20, 30, sei lá quantos, 40, né? Você falou em centenas, e aí eu vou botar uma, duas, três, meia secretaria para cuidar disso. Não vai funcionar. O segundo pilar diz respeito a práticas corporativas. Então, eu acho que a medida provisória precisa ter requisitos de governança corporativa, precisa ter requisitos para posse e exercício de cargos nessas entidades de aposta, precisa ter um requisito ou, de alguma maneira, estabelecer requisitos técnicos para essa atuação. Eu não sou favorável a que esses requisitos técnicos estejam na medida provisória, mas eu acho que a gente deve incentivar, por exemplo, a autorregulação do setor, que é algo importantíssimo e funciona muito bem em vários outros países, principalmente no Reino Unido, com a Gambling Commission. Eu acho que nós precisamos ter, além dessas práticas corporativas de governança, nós precisamos ter uma ritualística. Então, nós precisamos ter qual é o processo administrativo tendente à obtenção dessas autorizações, qual vai ser o processo administrativo sancionador. Nós precisamos ter as multas, nós precisamos ter possibilidade de termo de compromisso, nós precisamos, enfim, ter uma série de elementos que permitam o novo ente ou órgão, enfim, supervisor, ter como a gente diz no direito, a espada na cabeça do agente, para ele se sentir ameaçado e, portanto, permanecer dentro da conformidade. Mas, além disso, e você mencionou isso várias vezes aqui na nossa entrevista, é fundamental que a gente tenha também um conjunto de regras relacionadas a práticas operacionais. Então, a gente tem programa de jogo responsável, a gente precisa ter programa de prevenção à lavagem de dinheiro, certo? E a gente precisa ter essas políticas ou esses compromissos de integridade. No mundo todo, a gente não tem experiências de casas de aposta com problema de manipulação de resultado. Pelo contrário, as casas de aposta são as grandes vítimas dessas manipulações, e nem tanto do ponto de vista de prêmio, porque só se trata aqui de a manipulação, ela só vai mudar quem vai receber ou não o prêmio. Mas ela muitas vezes pode fazer com que uma casa de aposta pague um prêmio que de outra maneira ela não pagaria, porque o resultado é probabilisticamente irreal. Sei lá, alguém ganhar de 7-0, 8-0, alguém bater 7 escanteios no mesmo lado, sabe? Tem vários parâmetros. Mas eu acho importante que a gente tenha, então, esse conjunto de questões, tanto o aspecto institucional, como as práticas corporativas, como as práticas operacionais e, claro, fundamentalmente, já falamos sobre isso aqui, a questão da tributação. Eu acho que, se nós tivermos esses pilares aqui na medida provisória bem delimitados, acho que a nossa experiência já vai ter sido muito bem sucedida. A indústria em si estará bem organizada e o jogador, o apostador, protegido. Exatamente. A indústria organizada, eu vou dizer que essa é uma das indústrias mais organizadas que a gente encontra no mundo. Junto com a indústria financeira, junto com a indústria de seguros, a indústria de jogos ela é uma indústria muito bem organizada. E justamente com o objetivo, porque ela lida com a fé pública. Você só aposta numa casa que você confia que vai pagar o prêmio, né? Que você confia que tem recurso suficiente para pagar aquele prêmio, que não fica criando embaraços e, portanto, tem mecanismos, por exemplo, de solução de controvérsias ágeis, rápidos, consistentes. E, de outro lado, como você bem disse, a gente também precisa ter a segurança do jogador. Eu acho, Rildo, que essa medida provisória tem tudo para ser um golaço de placa. Ou, como se diz na linguagem do TUF, não, uma pulha de 10, né? Algo que realmente traga para nós um benefício, benefícios sociais, benefícios econômicos e principalmente benefícios regulatórios. Jodália, e com relação às demais, vamos dizer, verticais de jogos, você acredita que, saindo a regulamentação das apostas esportivas, ela poderia trazer de volta à discussão o marco regulatório dos jogos que está engavetado no Senado? Eu acredito que sim.
Eu acho que este também pode ser um importante papel que essa experiência brasileira com a regulação de jogos e apostas pode trazer para nós. O PL 442 de 1991, que, como a gente sabe, tramitou por 21 anos na Câmara dos Deputados, ele levou tanto tempo tramitando porque a principal luta dele foi contra o preconceito. Foi contra o desconhecimento de como funciona essa indústria. Foi contra o desconhecimento de todos os benefícios que a indústria de jogos pode ter. E mais ainda, um desconhecimento de todo o conjunto de medidas e de soluções que essa indústria tão grande no mundo afora concebeu para atacar os seus principais males, os seus principais problemas. Né? Questões relacionadas a vício, a ludopatia, a integridade, etc. Para tudo isso já há um conjunto de mecanismos bem desenvolvidos. Portanto, eu acho que o percorrimento dessa estratégia durante talvez 1, 2 anos, eu não sei exatamente qual vai ser o timing disso, mas essa caminhada, só essa caminhada de reflexão sobre as apostas esportivas nesse momento e aquela que vai se estabelecer por ocasião da tramitação da medida provisória, vai trazer, sim, muita massa crítica, muito conhecimento, vai desmistificar preconceitos e vai criar, acredito eu, uma visão mais clara sobre as potencialidades, sobre os benefícios que essa indústria pode trazer para a economia brasileira e principalmente para os jogadores que se verão protegidos do ponto de vista jurídico.